Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus mais forte, Ele está aqui. Aplauda Jesus mais forte, o teu milagre vai acontecer hoje. Aplauda Jesus mais forte, o seu milagre chegou. O Salvador do mundo está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Deus, porque o seu nome é lindo. Jesus, o seu nome é lindo. Todo joelho se dobrará perante esse nome. Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. Deus, obrigado, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipotente. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. Deus, obrigado, porque o Senhor é onisciente. O Senhor conhece todas as coisas e todos os corações. Ah, Jesus, obrigado, porque o Senhor está lá quando nós não estamos. Meu irmão, Deus ouviu coisas que você não ouviu. Deus viu coisas que você ainda não viu. Entregue a Ele o seu futuro. Entregue a Ele a sua vida, a sua família, os seus filhos. Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Senhor Jesus, obrigado, porque essa é uma noite de milagres. É uma noite de salvação, é uma noite de cura, é uma noite de festa, é uma noite de ceia, em que nós celebramos a vida e a vida em Jesus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Ah, Jesus, obrigado, porque o Senhor está aqui. E hoje nós vamos ver milagres acontecendo nesse culto. Deus, orações estão sendo feitas nessa hora, Pai. Deus, que essa semana essas respostas possam vir, Pai. Deus, que possamos ser colecionadores de testemunhos, Pai, do que o Senhor está fazendo em nosso meio. Deus, já ouvimos inúmeros testemunhos, mas queremos algo mais. Ontem já passou, nós queremos algo novo hoje. Algo novo hoje. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus mais uma vez. E vamos para a palavra. Aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu assento. Uma semana com novidades na igreja. Um palco aqui. Foi a pedido do nosso pastor da igreja. Para o pessoal lá do fundo. Glória a Deus, está enchendo. Está cada vez as cadeiras estão indo mais para o fundo. Tem gente lá no sofá. Vocês estão me enxergando um pouco melhor. Aleluia, glória a Deus. Você que está aqui na frente, você estica o seu pescoço e vai dar tudo certo. Ganhamos também um púlpito novo. O empresário da nossa igreja ofertou um púlpito. Então, veja que bonito. Uma dupla aqui. Tem que até aprender a usar eles. Mas é uma festa. E não sei se você viu o ônibus das crianças também. Ele está iluminado. Tipo o caminhãozinho da Coca. É para incentivar as crianças a irem para a aula, para a escola. Imagine elas chegando na escola segunda-feira. Eu fui numa igreja que uma escolinha bíblica é dentro de um ônibus. Cara, é o lugar mais legal que tem, né? Então, por isso que a gente tem investido nas crianças, a gente quer fazer mais algumas melhorias, mas sabe que você faz parte de uma igreja em movimento. Uma igreja que sempre tem novidade, sempre tem coisa nova. Eu lembro quando começamos aqui, um irmão falou: Andrés, eu gosto, sempre tem coisa nova acontecendo, né? Sempre tem mesmo. Primeiro foi esse aquário, da bateria gigantesca, púlpito, salas, enfim. Você faz parte de algo que está crescendo, algo que está fazendo a diferença em nossa cidade. Amém? E essa semana nós tivemos uma semana agitada, uma semana muito gostosa aqui na igreja. Quarta-feira tivemos o Instituto 316 e eu ministrei sobre parábolas. Novo Testamento e parábolas. Quarta-feira agora nós teremos a segunda aula. E vai ser o encerramento do semestre. Então você que não é inscrito, mas quer conhecer a nossa escola, venha também. Ok? Venha ouvir, venha aprender um pouco mais sobre parábolas. O que são parábolas? Como é que eu faço para interpretar as parábolas? Como é que funcionam as parábolas de Jesus? Ele foi o único a usar parábolas na Bíblia. Quarta-feira você vai aprender tudo isso. Então venha conhecer um pouco a escola, o Instituto 316. E sexta-feira eu dei aula sobre Bíblia numa escola para crianças de 12 anos. Eu aprendi que criança decora muito mais fácil com ilustrações. Então eu trouxe uma ilustração aqui. Logo, logo nós vamos usar essa flor para alguma coisa. Eu me empolguei lá, levei uma caixa de fósforo. Depois eu pensei, a maioria das crianças nem sabia acender caixa de fósforo. Mas deu tudo certo, eu consegui explicar o que é Bíblia e como ela é um fogo que queima em nosso coração. E, por fim, púlpito novo, tá? O Tim estará vendendo lanches.
comidinhas no final do culto. Para quê? Para levantar recurso para a viagem de formatura da Life School, uma escola de 1 ano e meio, 2 anos, né? 1 ano e meio que os adolescentes de 10 a 16 anos fizeram, aqui estão os formandos. Eles estão indo para o Paraguai, Assunção, semana que vem. Então, você estará comprando ali o lanchinho, não é? É para abençoar esses jovens, esses adolescentes da nossa igreja. Muitos nunca saíram do Brasil, é a primeira viagem internacional. Então, ore por eles, lembre deles, abençoe a viagem deles. E você, ao comprar ali, você estará abençoando essas pessoas. Amém? Agora nós vamos para a mensagem. Nós estamos na série A Igreja. Série A Igreja. Semana passada, o pastor Ananias começou a série falando sobre a potência de se reunir. Por que a gente se reúne? Por que é legal estar assim, sentindo o cheiro de ovelhinha? Algumas ovelhinhas são mais cheirosas, outras menos, mas fato é, todos são ovelhinhas de Jesus, estamos aqui. E o pastor Ananias, ele comentou sobre a potência de nos reunirmos, e ele citou um exemplo, um testemunho, que ele estava no shopping, e ser igreja fora da igreja. Que ele viu um homem no telefone, e gritava no telefone, colocava na mesa e gritava, e ele observando, tomando um cafezinho, ele foi até ele, orou com ele. Ser igreja fora da igreja. A importância de se reunir, a importância de estar lá fora, e ele citou o exemplo em Atos 26, de Filipe, o evangelista, que tinha uma multidão no ministério dele ouvindo, e de repente Deus fala, saia dessa multidão, e você vai pregar para uma pessoa só. Imagina, milhares de pessoas ouvindo ele, e Deus coloca ele para uma pessoa só. A igreja não depende do número de pessoas. A igreja, nós vamos aprender hoje o que é a igreja, o que não é a igreja. Mas o pastor Ananias trouxe um pensamento muito bom sobre o poder de se reunir, o poder da unidade. E ele também comentou a profundidade que nós temos na Bíblia, na igreja. Você faz sua devocional em casa, você aprende o Espírito Santo abre os teus olhos, você vê algo. Mas na igreja, Deus de repente coloca você mais profundo. Você começa a compreender textos que antes você não entendia. E hoje, segundo capítulo da série, a igreja. E nós vamos aprender o que não é a igreja. Vamos começar por aqui. O que não é a igreja? Fala, o que é? Você sabe o que é? São esses tijolos? É esse prédio? Não, igreja é só aquelas de filme, assim, só nos Estados Unidos, com coral. Ou igreja, o que é igreja? O que não é a igreja? Quando começou a igreja? E o que acontece na igreja? Qual é a importância de todo domingo nós estarmos aqui? Sábado, na festa dos jovens. O que a gente vive na igreja? E isso que nós vamos meditar hoje. Nessa noite nós vamos aprender sobre isso. E sexta-feira eu tive o privilégio do pastor Edivaldo e com a Andréia estar no aniversário de 135 anos da Igreja Presbiteriana de Curitiba. 135 anos. Imagina, a gente está comemorando 3 em setembro. 135 anos de igreja. Alguma coisa eles estão fazendo certo, né? 135 anos de igreja. Prédio lindo, sim, sensacional, louvor, gostoso, uma palavra boa. Mas o que eu gostei, o que eu quero trazer para a nossa introdução da mensagem, foi que eles gravaram, eles registraram algumas frases do que é igreja para você. O que significa igreja para você? Perguntaram para os jovens, para os velhos, perguntaram para alguns membros desde a década de 60, os primeiros não, né? Mas os mais antigos membros, os primeiros já estão com Jesus, e foram perguntando, eu vim aqui nos anos 1960, 1970, vim com uma família, e eles descreveram algumas coisas. O que é igreja? É amor. É amor que você sente estar aqui. Eu não sinto amor nenhum. Ok. Igreja também é serviço. Pergunte para a equipe do louvor se não é serviço. Ensaiar, estudar. Falando nisso, hoje tivemos a confraternização do louvor. Eu, se fosse você, entraria para o louvor. Sabe o que era a confraternização? Um churrasco. E, bom, então, louvor aqui é coisa boa também. Mas, serviço, família. Para mim, para eles, a igreja é família. Para alguns, a igreja é paixão e para outros é comunhão. Eu quero estudar hoje com você, à luz da Bíblia, o que é igreja. Por que estamos aqui reunidos em 2023 numa igreja? Eu quero ler 3 versículos, eu quero que você preste atenção, na verdade, 3 passagens distintas. Eu vou explicar o porquê dessa florzinha. E vamos para João 15, 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. A Bíblia diz assim: eu sou a videira. Meus irmãos, eu estou me acostumando. Se eu cair do palco, vocês pelo menos fazem susto, assim, não podem rir de mim. Mas vai dar certo. Eu sou a videira.
Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Frase de Jesus. Próximo versículo, próxima passagem, 1 Coríntios 12. Versículo 12 a 14. 1 Coríntios 12 a 14. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Próxima passagem é a última para a nossa introdução. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, igreja, meus irmãos, é família, é paixão, é muita coisa. Mas eu quero mostrar para você, isso aqui é uma bela de uma flor. Você é lindo e maravilhoso. Mas quando você está conectado num corpo, do que adianta um dedão fora do corpo? Nada. Isso só vai dar medo nas pessoas. Imagina um pé solto por aí. É pavor. Eu e você, longe da igreja, podemos assustar as pessoas. Talvez você já assustou muita gente. E eu trouxe essa flor porque eu não queria cortar um dedo. Mas imagine você cortar uma flor. Eu queria que ela secasse de forma rápida, não deu certo. Mas você vai ver até o final da mensagem. Aqui acabou a história dessa flor. E igreja, a importância de nos reunirmos, a importância de estarmos juntos. E eu trouxe essa flor porque você nunca mais vai esquecer dessa mensagem por causa da florzinha. E o que é a igreja? Vamos começar pelo o que não é igreja. O que não é igreja? Eu trouxe 3 pontos. O que não é igreja? Porque às vezes as pessoas perguntam, Andressa, por que você vai na igreja? Ah, a igreja é isso. O que não é? Ponto 1. Não é um edifício. Não é esse prédio. São tijolos, são pedras, são colunas, aquelas catedrais. Aquilo não é igreja. Na verdade, a igreja não é feita de pedras ou tijolos, mas é feita de pedras vivas. A comunhão dos santos. A união de todos nós juntos. Essa é a igreja. Você faz parte de uma igreja linda porque você está aqui. Se nós formos embora, acabou a igreja. Tá, mas então não é isso aqui, eu não me prendo a esses lugares, não, porque a igreja vai crescendo, se muda de lugar. Então não é pecado mudar de lugar? Não, não é. Então a igreja não é um edifício. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo somos nós, não esse prédio. O prédio é bonito, é elegante, mas isso não é a igreja. O que torna isso aqui a igreja é quando eu e você estamos aqui. Igreja é um conjunto dos salvos, aqueles que creem em Jesus. Segundo ponto, o que não é a igreja? É um conjunto de atividades religiosas. Como assim? Paulo, quando ele diz, eu persegui a igreja, eu vou matar a igreja. Você conhece essa passagem que está em Atos 8,3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encarcerava na prisão. Igreja não é atividade religiosa. A igreja das 6 às 10. Acabou o culto, não sou mais igreja. Não, você é igreja aqui, fora daqui, na segunda, no feriado. Senão Paulo ficaria ali fora. Vou esperar domingo às 6 para perseguir a igreja. Puxa, domingo meia-noite acabou a igreja. Não. Então, igreja não são só atividades religiosas. Quando que é a tua igreja? Ah, só na quarta no instituto. Não, eu e você somos igreja onde formos. Então, a igreja não é um edifício. Não são atividades religiosas. Nós somos crentes, filhos de Deus, todo horário, em todo tempo. Antes do culto, depois do culto e durante o culto. Terceira característica. Igreja não são somente os teus líderes. Não resume-se a só os líderes. Andrés, mas isso é óbvio. Mas você já viu essa frase? Agora venha comigo. Tem alguém doente em casa, no hospital, alguém está se desviando da fé, está saindo da igreja, não quer mais. É culpa da igreja. Os pastores não vão lá visitar. A pessoa está no hospital, ninguém veio me visitar. Mas o grupo inteiro familiar foi visitar a pessoa. Mas o pastor não foi. Às vezes o pastor não consegue visitar. Às vezes o teu líder não consegue. Mas a senhorinha que foi te visitar, ela representa a igreja indo te visitar. Ah, ninguém foi no meu funeral. Mas qualquer um de nós, se for num funeral visitar alguém, representa a igreja indo visitar. Então às vezes a gente fala, não, igreja, ninguém cuida de mim. Ninguém... Não, mas espera aí, irmãos. Não resume só aqui o grupo.
Todos nós somos igreja. Então, quando você for visitar alguém, saiba disso. Você está representando uma igreja. Você está representando a noiva de Cristo. Você está representando a igreja. Então, a igreja não se resume somente a seus líderes. Romanos 15:15, a Bíblia diz assim: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:14, rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes uns para com os outros. Você acha que a Bíblia aqui só diz para o pastor da igreja? Não, é para mim e para você. Então não se resume só a liderança. Todos nós somos igreja. Então, a igreja é personificada na pessoa que vai te visitar. A igreja não é um clube. A igreja não é uma terapia ocupacional. Eu vou lá para passar o tempo. Não, a igreja não é isso. A igreja é onde a gente ouve a palavra de Deus. Nós já vamos chegar lá. A importância de vir à igreja. Então, o que não é igreja? Um edifício, atividades religiosas e somente os líderes. Então, você está entendendo que igreja é todo esse corpo reunido. E agora, o que é igreja? Ponto 2. O que será a igreja? John Piper tem uma definição que eu gosto muito. Grupos de crentes batizados, comprometidos a cuidar uns dos outros, que se reúnem regularmente para adorar a Deus através de Jesus Cristo, para serem exortados pela palavra e celebrar as ordenanças, o batismo e a ceia. E hoje nós vamos vivenciar a ceia, experimentar da ceia do Senhor. Debaixo de pastores. Hebreus 10, 23 e 25. Hebreus 10, 23 a 25. A Bíblia nos diz assim. E aqui nós vamos entrar no que é igreja. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o que é igreja? Aprendemos o que não é e o que é igreja. Primeira coisa é uma ordenança de Deus. É um privilégio estarmos reunidos aqui. Igreja tem um mistério, meu irmão. Você pode conhecer e viajar o mundo todo, mas a igreja é o único lugar que tem um papel social tão poderoso quanto uma igreja. É o único lugar que você vai ver uma pessoa multimilionária, o cara mais rico da cidade, provavelmente servindo ceia para a pessoa mais pobre da cidade. Talvez você vai ver um doutor, um médico, alguma pessoa muito estudada limpando o banheiro para alguém que nem alfabetizado é. Porque a gente não faz isso por cargo ou por posição, a gente faz para Jesus. Independente de quem você seja, estamos aqui para servir Jesus. O impacto social de uma igreja é muito importante. Então a igreja tem algumas características peculiares. Muitas vezes, você já ouviu esse testemunho, me vim tão cansado, tão desanimado, entrei na igreja, senti algo diferente, um louvor, uma palavra, de repente alguém orou com você no corredor e você saiu daqui revigorado. Então a igreja, meu irmão, ponto 1, é comunhão. É comunhão, andarmos em unidade. Não tem como você praticar a fé sozinho. Não tem como eu e você exercitarmos a nossa fé sozinho. Por exemplo, vá num grupo familiar. Você tem o seu pedido, mas você é o último a pedir. Quando você ouve o pedido da pessoa, você diz, cara, nem vou pedir. O pedido dessa pessoa é muito mais complexo que o meu. E ali você começa a exercitar a fé. Não tem como exercitarmos a fé sozinhos. Deus nos fez para andar em unidade, em união, em comunhão. Por que a gente faz o cafezinho no final? Para comunhão, para conhecer, para conversar. O corpo é feito de vários membros, mas eles precisam se conhecer e gostar uns dos outros. Andrés, mas não é fácil. Mas aqui entra praticarmos o amor, a fé. E Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja. A Bíblia nos ensina, como nós lemos em Hebreus 10, 25, que Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia diz em Efésios 2, 19, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. O que é pedra de esquina? É onde a igreja é edificada. Jesus é o cabeça. E o pastor Ananias, semana passada, ministrou uma palavra. Vocês já viram Jesus doente? Não. Então, a igreja não está doente. Vocês já viram Jesus com problemas? Não, então a igreja não está com problemas. Muitas pessoas às vezes acham, a igreja está com problema, olha aquilo, olha aquilo. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Cuidado que o noivo vem buscar a igreja. E tem pessoas que batem tanto na igreja e esquecem que o noivo está voltando. Então, a igreja é a noiva, a igreja é o corpo, a igreja é comunhão,
A igreja foi feita para andarmos em conjunto com pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esticar a fé. A igreja é feita para todos os crentes ao redor do mundo. Você pode sair daqui hoje, em qualquer lugar de Curitiba, você vai encontrar outras igrejas fazendo culto. Talvez com estilos diferentes, canções diferentes, roupas diferentes, mas estão adorando a Deus. Igreja também, como nós aprendemos em Mateus 18, 20, é um grupo de crentes. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, igreja não dá para encaixotar num quadradinho, mas igreja são um conjunto de crentes, através de Jesus Cristo, adorando a Deus. Ela é morada de Deus, é a família de Deus. Então, igreja é a noiva, amada por Ele, protegida por Ele e pertence a Ele. É o corpo de Cristo. Mas quando começou a igreja? E aqui nós já vamos avançar. Quando que começou a igreja? Em Atos, no Pentecostes. Jesus, a Bíblia nos ensina que ele ia na sinagoga. Antes de vir à igreja, ele ia na sinagoga estudar as Escrituras. Ele morre, ele ressuscita, ele vai aos céus, vem o Espírito Santo. E os discípulos, o que fazem? Vamos nos reunir e estudar as Escrituras. A Bíblia diz que eles se reuniam no pátio do templo, até que começou a crescer. E não tínhamos espaço. Então vamos alugar um lugar. Vamos construir um espaço para a igreja de Jesus se reunir. Comunhão. Comunhão é essencial. E aqui começou a pregar o Evangelho, ou seja, anunciar Jesus Cristo. E começou o discipulado, que é quando um ou outro a gente começa a se ajudar, a exortar a viver Jesus Cristo aqui na terra, fortalecendo, corrigindo e ajudando um ao outro em união. Os apóstolos, em Atos 6, eles começaram a estruturar a igreja, porque a igreja crescia. Em Atos 6 tem uma passagem que começa uma discussão entre as ovelhas, entre os membros da igreja. Poxa, vocês não estão cuidando de mim. Falta comida lá em casa, vocês estão favorecendo um grupo e desfavorecendo outro. E os apóstolos dizem, peraí, nós fomos chamados para pregar, mas alguns foram chamados para organizar. Então aqui começou a estrutura da igreja que nós conhecemos hoje. Então, meus irmãos, você faz parte de algo que já deu certo. Algo que é vitorioso, algo que é eterno, a igreja do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Então, essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja, aqui ela começa. E aqui eu quero entrar de fato na mensagem. Qual a importância da igreja? O que acontece numa igreja? Adriano, não sei. Tem as crianças, tem o louvor, sei lá, levanta a mão, chora. Tem a ceia. O que acontece numa igreja? Qual a importância de eu e você virmos para uma igreja? Eu ouvi uma frase, preste atenção nessa frase. Até vai estar no telão. O lugar que você frequenta revela aquilo que você busca. O lugar que você frequenta revela aquilo que você busca. Como assim? Você quer melhorar o seu corpo? Você vai aonde? Numa academia. Você quer comprar roupa? Você vai aonde? No shopping, numa loja de roupa. Você quer comprar peça de carro? Você vai aonde? Numa oficina. Mas você quer ouvir o que Deus está falando? Você vai aonde? Na igreja. O lugar que você frequenta revela o que eu e você buscamos. Revela o que nós estamos buscando. Então o fato de você estar aqui, a importância de estarmos aqui, Deus, o que o Senhor tem dito em 2023? Deus, qual que é a direção para os próximos anos? E todo mundo que sobe aqui tem buscado em Deus. Deus, nos dá uma direção, uma clareza. Aqui são ministrados princípios espirituais. Não é abrir a boca e sair falando. Existe um preparo. E a igreja é fundamental para todo homem. Existem várias coisas que são importantes. E aqui eu quero listar 5 para que você entenda o que acontece na igreja. 1, ter comunhão. 2, louvar a Deus. 3, aprender mais da Bíblia. 4, oração. E 5, a ceia. E nós vamos terminar com a ceia. Então são 5 coisas que acontecem na igreja. Qualquer igreja que você for hoje, você vai encontrar essas 5 partes. Por que é importante ir para a igreja? 1, comunhão. Nós precisamos aprender a andar em comunhão. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo é também. Lembra da florzinha? Tadinha, quis andar sozinha, hoje estou desmontando. Mas você não vai esquecer. São vários membros, são várias partes. Mas andar em comunhão nos ajuda a fortalecer a fé, nos ajuda a entender um pouco mais o coração de Deus, nos ajuda um pouco mais a ter compaixão do próximo. Muitas pessoas estão cicatrizadas, estão inertes às pessoas ali fora. Negam uma oração. Já não aconteceu com você? Você tinha certeza, cara, preciso orar com tal pessoa. E você vai embora. Você chega em casa, Deus, a oportunidade eu deixei passar. Já não aconteceu? Algum momento que você sentiu assim, Deus, eu preciso. Então andar em comunhão é isso. Não perca tempo para orar. Se alguém depois do culto estiver com alguma situação, já ore aqui mesmo. Comece a orar. A oração, andar em comunhão. Deus instituiu a igreja. A igreja implica em união.
Pedidos de oração. A igreja é importante porque é o mandamento de Deus para a nossa edificação. E aqui nós aprendemos amor, paciência e respeito uns aos outros. Essa é a igreja do Senhor. O corpo. O corpo, a igreja. A importância de vir à igreja, andar em união, unidade. Deus ordenou que a igreja se reunisse para juntos tratarmos das nossas imperfeições. Se você achar uma igreja perfeita, me avise e não entre nela, porque senão a gente estraga. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. São pessoas buscando chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. E ali estamos nós, aprendendo cada dia mais, meditando na palavra, adorando a Deus, louvando, ouvindo testemunhos. Essa semana eu ouvi um testemunho do empresário que estava há tempo pedindo uma oração por uma venda e essa venda aconteceu. A comissão chegou. Outros pais, eu sei que pediram para os seus filhos terem experiências sobrenaturais no retiro. E o que aconteceu? Tiveram experiências sobrenaturais no retiro. Outros foram batizados no retiro, nesse frio. Hoje não está tão frio, mas domingo retrasado estava muito frio no retiro. E 5 pessoas foram batizadas. São pedidos de orações. É o caminhar em unidade. A igreja se reúne porque Deus está onde a igreja se reúne. Mateus 18, 20. Então, meu irmão, unidade. Se te perguntarem por que você vai na igreja, união. Conhecer um pouco mais, crescer um pouco mais, comunhão com os irmãos. Por que a gente faz algodão doce semana passada, na saída da igreja? Para ficar mais tempo junto, conversar, dar uma risada, conhecer, orar junto. Por que a gente faz sorvete na cantata de Natal? Já virou um ritual aqui na igreja, uma tradição. Para que o pessoal goste de estar junto, comunhão. Por que a gente faz retiro? Comunhão. Existem pessoas que se tornam céticas e não acreditam mais nada, porque estão desconectadas. Então se conecte, esteja junto, esteja caminhando junto. Efésios 4,15 nos ensina que crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos como igreja do que quando cada um fica isolado. Igreja também é o quartel-general. Semana que vem nós vamos aprender o que é a igreja lá fora. O que a gente faz lá fora? Hoje nós estamos aqui dentro aprendendo o que é a igreja aqui dentro. Mas e lá fora? O que eu faço com toda essa informação? Nós vamos aprender também. Então, unidade, união. Agora, a segunda característica, louvor a Deus. Por que tem música? Já parou para pensar? É para gastar tempo. Já ouviu isso? Louvor é só para deixar a galera se entreter aqui e gastar tempo, para chegar na hora da mensagem. Não, meu. O louvor a Deus, a Bíblia nos fala muito sobre o louvor. O louvor, na verdade, ele vem antes da palavra. Veja as crianças na nossa igreja. A Laura, minha filha, ela nem sabe falar direito. Mas começa a louvar, começa a cantar, ela começa a ficar assim. Começa a tentar bater palma. O louvor vem antes. O louvor é uma via de mão dupla. Deus fala através do louvor e nós falamos através do louvor a Deus. Às vezes você não sabe o que orar. Comece a adorar. Coloque um CD, coloque no Spotify lá uma música, enfim, fita cassete, sei lá o que você tem em casa. Mas o louvor a Deus faz parte. Louvar a Deus. A Bíblia tem um teólogo que diz que a música é a arte do céu, a rainha das artes, a linguagem da alma. A música, ela é universal. Ela transcende épocas. Quantas músicas antigas que falam ao nosso coração até hoje. Não é assim? Músicas em inglês que nós traduzimos, elas tocam os nossos corações. Tantas músicas que a gente ouve, elas são atemporais e eternas. Davi afirma que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vem para o culto, chegue antes. Uns 10, 15 minutos antes. Se prepare para o louvor. Deus não conhece a letra, tem telão para isso. Você pode ler junto. Ou louvar a Deus. Ele faz parte. Você sabia que o ritmo interfere na estrutura muscular? Ela altera o nosso batimento cardíaco. O louvor, ele consegue fazer alguém que está em pranto sair daqui rindo. Ah, porque a música é boa, porque o baterista é bom, porque não. É porque Deus está nesse lugar. O louvor e a adoração a Deus com coração sincero, coração quebrantado, ele atinge, ele toca aqui naquele lugar que ninguém conseguiria tocar. Você já teve experiências assim, de repente uma música, você está voltando para casa depois de um dia cansativo, e aquele louvor a Deus entra no ambiente. A música é um instrumento de comunicação do homem com Deus, de Deus para com o homem. Lutero dizia que a música deve ser o sermão em sons. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai chegar atrasado no louvor. Você vai chegar antes e prestar atenção. Deus, eu quero adorar o Senhor. Igreja, comunhão. Igreja, louvar a Deus. Louvar a Deus pelo quê? Pelas vitórias, pela semana que passou. Louvar a Deus em união. Não adianta você vir adorar a Deus, mas precisamos estar em unidade com o irmão. Devemos celebrar a Deus com grande alegria. Terceira característica, aprendemos mais sobre a Bíblia. O pastor Ananias ministrou semana passada,
Em casa você aprende sobre a Bíblia, mas na igreja, coisas novas são reveladas. Você vai mais profundo. Coisas que você nunca imaginou ver, você começa a ver na igreja. O poder de estar junto. Aprender mais a Bíblia. A Bíblia diz: não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido em tudo que faz? Eu tenho esse desejo. Como é que eu faço? Estudando a Bíblia. E a igreja tem comunhão, louvor a Deus e estudar mais a Bíblia. Ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Ela nos exorta, ela nos constrange, ela nos coloca em pé, ela nos inspira. A Bíblia é incrível. Ela nos ensina princípios eternos, ela nos dá direção, nos ensina sabedoria. Quarta característica de uma igreja é a oração. Na igreja tem momento de oração. E a Bíblia diz em Tiago 5,13. Eu quero que, não sei se vai dar tempo, Tiago 5,13. Eu não sei se mandei esse versículo. A importância da oração. Tiago 5,13. E eu tenho uma história, um testemunho que eu passei com o pastor Diego, agora me lembrei. Vou contar. Tiago 5,13, a Bíblia diz assim: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Próximo. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração, meus irmãos. Existe a oração individual e existe a oração coletiva. E a oração, o Diego já ministrou uma vez sobre isso, é quando nós acalmamos o nosso coração e colocamos ele batendo no mesmo ritmo de Deus. Quantas noites sem dormir eu e você já passamos, sendo que nós podíamos levantar e orar, entregar as nossas aflições a Ele, nossas ansiedades a Ele, por causa de uma oração que às vezes a gente deixa de fazer. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. A oração faz a diferença. E uma vez, agora eu lembrei dessa história, o pastor Diego me ligou: Andrés, o pai de uma amiga minha está muito doente, nós precisamos orar com essa pessoa. Eu falei: beleza. E era no começo do meu ministério, acho que nem eu nem ele tinha, a gente não era pastor ainda, só líder de grupo familiar. E eu falei: beleza, vou chamar os pastores da igreja, eles vão. Fui falar com meu pai: tem alguém muito doente, mais mal no hospital, e você precisa ir orar. Ele falou: não vou eu. Quem vai? Você e o Diego. Não, eu. É você? Mas, Passou uma semana, o Diego, eu achei que ele esqueceu. Passou? Beleza. Qual foi? Numa segunda-feira, depois, faculdade, estava na faculdade. Eu lembro que eu voltei da aula, ele me ligou: Andrés, estou passando na tua casa daqui meia hora, a gente vai lá. Vai onde? No hospital? Que hospital? Vai orar pelo cara. Tá. Peguei a maior bíblia que eu tinha em casa, para parecer pastor, assim, uma bibliona gigantesca, pus embaixo do braço. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos orar. Entrei no carro com ele e a gente foi visitar primeiro a esposa, que talvez esse marido, esse homem estaria em casa, talvez já teria saído do hospital nessa semana. E a gente foi caminhando, decorei uns versículos, né? Certeza, você precisa decorar versículo, pelo menos João 3,16, tá? Pelo menos. E a gente foi andando pelo centro da cidade, chegamos na casa, acho que aqui. Uma casa bem simples, bem antiga. Não tinha campainha, batemos palma. De repente sai uma senhorinha, sabe aquelas casas que tem a garagem comprido, terreno comprido, lá no fundo outra casa. Vem uma senhorinha arrastando as pantufas. Oi, o que vocês querem? Não, a gente veio orar pelo fulano. Ele não está aqui. Ele voltou para o hospital, acho que vocês não vão poder visitar ele. Mas eu já estava empolgado com a Bíblia embaixo do braço, então eu quero orar com você. Podemos? Ele falou: sim, pode entrar. Daí a gente entrou, pantufinho. Chegamos lá no fundo, tinha muito gato. Eu sei que senhoras gostam de gato, mas era era demais. Vários gatos. Eu estava olhando ali, eu já não sou fã de gato. Ela foi tocar, não, pode sentar aqui, um monte de gato no sofá. Tocou, a gente sentou. E ela começou a falar, aquela senhora. Não, porque eu sim, porque assim, porque meu marido, porque aquilo, porque aquilo. E eu e ele ouvindo, e ela não parava de falar: Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos orar pelo fulano, eu quero entrar no hospital, não sei como, mas a gente vai entrar. E ela falando. Falei, parei a mulher: nós vamos aqui orar por você. Isso é bom. Continuou falando. Falei, tá, mas sabe, eu tenho um desejo. Você falou em oração,
Esses dias passou um avião aqui em cima da minha casa e eu falei, Deus, se o Senhor existe, minha oração seria que esse avião caísse na minha casa. Não quero mais viver. Não tem mais graça viver. Meu marido mal, o que adianta? Eu e ele já... Agora acho que é a nossa vez. Com a Bíblia. E ela continuou falando. Ela falou, sabe, eu saí daqui e vi um ônibus, daqueles verticulados, vermelhão, e me veio um desejo. Vou me jogar embaixo desse ônibus. Que graça tem viver? Aí não perdi a oportunidade. Abri a Bíblia na cara da mulher, ela estava assim, tchum. Citei alguns versículos, João 3,16, decorei alguns, abri, comecei a falar, eu e o Diego começamos a conversar com a mulher, ela foi se acalmando. Explicamos que nenhum outro nome há salvação a não ser em Cristo Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Começamos a explicar João 3,16 e ela foi se acalmando. Vocês percebem quando o ambiente vai mudando assim? E foi mudando. Você quer aceitar Jesus? Você quer começar de novo? Independente se você já caminhou com Ele ou não. Você quer mandar embora esses pensamentos e começar novamente? Eu quero. E ali nós oramos. E o Diego falou uma frase, que a oração mais poderosa que você tem é a sua. Não é do pastor, não é do teu líder. A oração mais poderosa é a sua. É quando você abre a boca e ora. E ali a gente começou a orar pela mulher, ela aceitou Jesus, glória a Deus, oramos por ela, mandamos embora os gatos. Tô brincando, ficaram lá os gatos. Tá, e cadê o teu marido? Tá no hospital, será que dá pra visitar? Não sei, vamos lá. Peguei a Bíblia gigantesca, já estava empolgado, entramos no carro, Hospital do Trabalhador acho que era, né? Enfim, eu no hospital. E se você já foi no hospital, eu creio que a maioria já foi, não é um cenário confortável. Não é um ambiente legal de estar. Pessoas machucadas, gritaria, ambulância chegando, aquela... E eu com minha Bíblia embaixo do braço e me digo, alguém quer uma oração? Eu estava empolgado, tá? Tiago 5 diz, existe alguém doente? Chame os presbíteros e orem sobre ele. E a gente foi entrando, não vai dar para visitar. Fulano de tal está muito tarde, ele está doente, não está respondendo. Não, mas a gente precisa, e foi. Nos liberaram. Sobe a escada, desce a escada, sobe o elevador, entra a escala. Andamos pelo hospital inteiro. De repente a gente entrou numa sala. E ali tinha 3 macas. A gente abriu a porta, a médica abriu a porta, 3 macas. Maca número 1, nível 1 de oração. O cara estava tranquilo. Era só dar um Deus abençoe e o cara já ia para casa. Maca número 2, ali já estava mais séria a coisa. Maca número 3, ali era só milagre. Ali a gente não sabe se tinha o dia de amanhã. Para onde vai? Como é que vai ser? Adivinha quem era o fulano que a gente queria orar? Nível 3. E a gente com a Bíblia. E a gente foi indo, entramos no quarto. A filha estava junto, por isso que a gente conseguiu entrar. A filha se posicionou, assim, nos pés dele. Eu e o Diego aqui. Um senhor, a idade avançada, com várias manchas no corpo. Um frio, era inverno. Ele só com um lençolzinho, assim. E ele respirava aceleradamente, como se fosse uma corrida. Assim, muito rápido. E a gente olhando aquilo, Deus, e agora? E a filha falou, faz 1 semana que ele não abre os olhos, ele não fala. A gente não sabe. Ele está assim. Faz 1 semana com essa respiração e dessa forma. Tá, mas ele já foi à igreja, já aceitou Jesus, você sabe? Não sei. E daí você fica ali, Deus, e agora? Eu não vou deixar o diabo levar isso aqui. Nós vamos orar com ele. Ele vai para o céu, ele vai conosco. E ele... Abri a Bíblia nos versículos que eu tinha decorado na época, João 3,16, e nenhum outro nome é a salvação. Se confessarmos nossos pecados, citei para ele e ele, olho fechado. Podemos orar pelo Senhor? Não respondia nada. E a filha olhando assim, com o olhão desse tamanho. Vamos orar. Oramos por ele. Depois nós explicamos, agora nós vamos fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Você quer fazer essa oração? Então nós vamos orar. Aprendi isso com evangelistas, que você pode ler, Reinhard Bonk, muitos, que eles fazem a oração e deixam Deus fazer o milagre. A confirmação vai vir, de alguma maneira vai vir. E eu e o Diego se olhando, será que vai dar certo? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E ele ali, acelerado, com o olho fechado, e a filha assim olhando pra gente, do mesmo olhar que vocês estão me olhando, e ele é... Fulano, eu vou chamar ele de Diego, não é Diego, eu não quero expor a família, mas Diego, você crê nessa oração? Você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? E eu peguei na mão dele, você aceita Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Você crê? Eu falei, Deus, me dá uma estratégia, nos dá uma ideia. Seu Romão, você crê que Jesus Cristo é teu Senhor
que você entregou a sua vida a Ele, você vai estar para sempre com Ele no paraíso, aperte minha mão ou abra os olhos. Dê algum sinal. Se você crê que você está salvo, que você entregou a sua vida para Jesus, você concorda com essa oração, de repente ele abriu um olhão assim gigantesco e fechou de novo. A menina quase desmaiou e eu e ele não sabia o que fazer. Abre de novo para confirmar. Enfim, ele abriu 2 vezes os olhos. E ali nós pudemos ganhar a família inteira para Jesus, a esposa, ele. A oração, ela é poderosa e ela é eficaz. A oração mais poderosa é a sua. Às vezes não dá tempo de chamar o pastor. Na minha ocasião, né, quando nós dois fomos lá, não deu tempo. Foi nós mesmos. Hoje somos pastores, mas na época não era. A oração muito pode em seus efeitos. A oração, ela aquieta o nosso interior e muda o nosso redor. E 5º ponto, e último, é a ceia. A igreja tem a comunhão, a igreja tem o louvor a Deus, a igreja tem o estudo da Bíblia, a igreja tem oração, e a igreja obedece aos mandamentos do Senhor. Quais são os principais? Batismo e ceia. Hoje não tem batismo, mas nós vamos participar da ceia. E a ceia é algo fundamental para a vida de todo cristão, todo aquele que frequenta uma igreja, porque a ceia é o memorial eterno que Jesus nos deixou para lembrar do sacrifício dele na cruz, o corpo que foi moído, o sangue que foi vertido, e anunciar a volta até que ele venha. Na verdade, meus irmãos, a ceia, ela nos faz olhar para o passado, gratos pela cruz, agradecidos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, que nos permite ter acesso à vida eterna. A ceia nos faz olhar para o futuro, na esperança da volta de Jesus Cristo. Logo ele vem buscar a igreja, buscar a noiva, e você e eu estamos preparados para esse momento. Então a ceia nos faz olhar para o passado com alegria, a ceia nos faz olhar para o futuro com expectativa da volta de Jesus Cristo, e a ceia nos faz olhar para dentro, individual. Aqui não adianta tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, olhar para dentro. Como está a minha vida? A igreja, ela nos exorta, ela nos ajuda a caminhar conforme os princípios eternos. A ceia nos faz olhar para dentro e refletir como estamos perante a nossa confissão de fé.